agora a gente volta para Brasília, porque a primeira turma do STF houve o chamado Núcleo 3 da investigação sobre a tentativa de golpe. O grupo é composto por 9 militares e um agente da PF, que são acusados de atacar o sistema eleitoral. Moraes proíbe o uso de fardas por réus durante esse interrogatório do STF. E quem traz os detalhes é a Janaína Camelo, direto da capital federal. Jana, com você. Pois é, Márcia, houve essa advertência ali hoje, né, com relação a alguns militares que estavam fardados ali com uniformes do Exército. Porque o que aconteceu? 2 militares, no caso ali, o Rafael Martins de Oliveira e o Hélio Ferreira. Eles estavam com uniforme ali pouco antes de começar ali a audiência de interrogatórios. E aí o juiz auxiliar do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que está conduzindo esses interrogatórios desses dias, o Rafael Henrique, ele disse que a acusação é contra os militares, especificamente, e não contra o Exército Brasileiro como um todo. Então, que eles deveriam retirar os uniformes, né? Isso acabou gerando ali reclamação dos advogados desses dois. O advogado do Rafael Henrique, do Rafael Martins de Oliveira, disse que ele está preso, né? Como ele está preso em uma unidade militar, então ele é obrigado a estar uniformizado durante todo o tempo. E o advogado do Hélio Ferreira disse que ele continua trabalhando ali na ativa e ele, diariamente, ele está uniformizado, então, e não havia nenhuma informação ali de que eles não deveriam estar de farda. Então, houve uma crítica ali, os advogados disseram que houve um constrangimento, porque ali no momento, desprevenidos, os dois precisaram pegar roupas emprestadas para trocar de roupa e ali começasse o interrogatório. Então, quem estão sendo interrogados? Como você disse, Márcia, são 9, são 10 ao todo réus, né? Que fazem parte aí do Núcleo 3. O Núcleo 3, segundo a denúncia da PGR, seriam aqueles que teriam promovido ações táticas para colocar o suposto plano de golpe em prática. E aí, são 10, então, sendo 9, são militares da reserva e da ativa do Exército e tem um policial federal. E nesse grupo está incluído aqueles chamados kids pretos, militares das forças especiais que teriam tentado executar um plano para prender e matar autoridades, né? Que seriam ali o ministro Alexandre de Moraes, isso no final de 2022, e o presidente e o vice-presidente eleitos ali na época, Lula e Geraldo Alckmin. Um dos que foi interrogados hoje, Márcia, foi o general Estevam Teófilo. Ele é uma espécie de uma peça-chave nessa investigação toda, viu? Porque na época ele foi o comandante de operações terrestres do Exército e no finalzinho ali de 2022, ele se reuniu com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e segundo ali a denúncia teriam tratado sobre discussões ali para causar um chamado caos social, né? Segundo ali a denúncia da PGR. Ele disse o seguinte, que nessa reunião o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele reclamou do processo eleitoral. Disse que o ex-presidente, que o presidente na época ali, ele fez uma análise da própria conduta dele ali com relação às eleições, por ter sido derrotado e tudo, mas que os dois não trataram sobre qualquer tipo de plano golpista. Então esses interrogatórios continuam ao longo do dia, lembrando que na semana passada foram ouvidos outros 13 réus dos núcleos 2 e núcleo 4. E aí, terminando então esses interrogatórios do núcleo 3, se encerra aí a fase de interrogatórios desses 3 núcleos. Cada núcleo representa uma ação penal. Aí inicia ali a fase de alegações finais, onde a acusação e defesa vão precisar se manifestar. E sim, depois vem o julgamento dessas 3 ações penais. Lembrando que a ação penal contra o núcleo crucial também já está ali na fase de alegações finais, com uma expectativa de haver aí um julgamento no finalzinho de agosto, início de setembro. Márcia. Obrigada, Jana, pelas informações. Eu vou chamar os nossos comentaristas agora para análise, começando pelo Durso. Bem-vindos novamente. Durso, juridicamente, esse pedido de Moraes de não deixá-los usar farda durante o interrogatório, ele é uma análise, na sua análise, ok? Ou é mais uma medida punitiva e exagerada por parte do STF? Olha, Márcia, não há nenhuma previsão legal que impeça o militar a prestar depoimento ali com a sua farda de uso diário.
Poderia haver uma justificativa excepcional se, por exemplo, fosse um civil, uma pessoa qualquer, fardado. Aí não faz sentido nenhum. Agora são militares, estavam usando o que usam todos os dias num dia de trabalho, um dia de expediente, não é final de semana, não, é um dia comum. E aí foram impedidos, mandaram mudar o seu vestuário, não me parece ser algo previsto na legislação ou justo. Me parece sim um exagero. Não há nenhum indício que comprove que isso tenha sido realizado para dar um recado ou para provocar alguma reação. São só réus prestando os seus depoimentos usando o seu vestuário, o seu traje usado todo dia no seu trabalho. São militares que estão na ativa. Então eu entendo realmente que aí não há previsão legal para essa ordem que exija a mudança ali do traje e que tenha obrigação de tirar. Então eu entendo a reclamação dos advogados nessa situação. Obrigada, Durso. Agora eu chamo o Kriegner para a conversa, falando sobre toda essa investigação do plano de golpe. A gente vê aí uma mudança no tom de Jair Bolsonaro, do ex-presidente, no último interrogatório. Você acredita que no final desse processo, qual vai ser realmente a medida tomada pelo STF com as pessoas envolvidas? Kriegner. Prevê, Márcia, justamente porque o STF não tem seguido aí necessariamente os ritos devidamente como deveria, né? Inclusive até a revelia de depoimentos que foram trazidos aí, que foram acompanhados por todo o povo brasileiro, ainda algumas decisões permanecem em voga. Então isso é bastante preocupante. O que nós temos percebido nas últimas semanas é realmente uma mudança no discurso de algumas pessoas em torno, não vou dizer dos ministros, que não têm dado muitas declarações a respeito disso, mas do próprio governo e também de algumas outras pessoas aí que são influentes nesse processo como um todo, considerando as sanções americanas e considerando também o fato de que todos os depoimentos na sua somatória, eles desmentem aquela delação que foi usada, a delação do Cid, né, para poder então ser usada como motivo de prisão preventiva ou mesmo de investigações ainda mais profundas. Vai ser interessante se o STF encontrar base jurídica para manter uma delação, ainda que todos os outros depoimentos oferecidos mostrem e comprovem ao contrário. Isso são cenas aí do próximo capítulo. A gente vai acompanhar sem dúvida alguma, depoimento em andamento. Henrique, obrigado pelas suas análises.